Então vamos aqui para a última etapa, o último vídeo de transação. Nós vimos que o controle de concorrência, existem vários protocolos, o SGBD escolhe um desses protocolos para garantir o isolamento. E como que é esse isolamento é o que a gente vai ver daqui para frente. Plano de execução. E então esse plano de execução ele vai ser feito para eu intercalar as transações. E duas operações em um plano estão em conflito quando acontecem essas três situações aqui. Pertencerem a transações diferentes, então eu tenho uma operação que está na transação 1, na transação 2, acessa o mesmo item e um desses itens tem que ser o write. Então, por exemplo, escrita, porque com leitura não vai ter problema. Por exemplo, quais dessas operações aqui estão em conflito? Eu tenho aqui o read x e o write x aqui, transação 1, transação 2. Então esses dois itens aqui são itens que estão trabalhando no mesmo item, né? X. Um deles são write e são em transações diferentes. Então pode ter problema com essas duas operações aqui. E também esses dois. Eu tenho aqui o read em uma transação, então o write em outra, trabalhando com o mesmo item que é o x. Pode ter conflito com essas duas operações também. Plano serial, a gente viu lá no início, que é quando eu executo uma transação toda e só vou fazer a segunda transação quando eu terminar a primeira. Então, aqui está um exemplo de plano serial, eu faço a transação 1 toda, eu fiz um exemplo aqui com 100, diminuo aqui o n, que é 3, vai ficar 97, escrevo esse 100, vai ficar 97, vou ler aqui o y, que eu não mostrei aqui, mas ele vai ler o y, vai somar esse 3 aqui que ele subtraiu, colocar nesse volcar. E aqui ele vai ler o x, que é 97, somar o m, que é 2, vai ficar 99. E escrevo esse 99. Então vai funcionar certinho. Se eu executar na ordem inversa aqui, se o processador executar a T2 primeiro e depois fizer a transação 1, também vai dar certo. Então eu vou ler aqui 100, eu vou somar 2, vai ficar 102, escrevi 102. Li 102, diminui 3, vai ficar 99. Ele vai escrever 99. Então a ordem aqui dos fatores não vai alterar. É como se uma pessoa tivesse tirando 3 lugares aqui de do voo x primeiro, e depois a pessoa 2 vai reservar mais 2 lugares. Aqui é como se a pessoa 2 reservasse os 2 lugares primeiro, então ficou lá 102, e depois uma outra pessoa tirou 3 lugares aqui desse voo x. Então, aqui é só para exemplificar que eu tenho um plano serial, outro plano serial. Não é interessante ser executado assim, porque se aqui tiver um processo de leitura, isso vai ser demorado, como a gente viu anteriormente, a ideia é intercalar. E eu intercalo de que forma? Um plano não serial. Um plano não serial, ele pode ter problema ou não. Então, esse aqui a gente viu anteriormente, que é um tipo de problema. Então, eu tenho o x aqui, atualização perdida. Eu tenho x, 100, diminuo aqui o 3, vai ficar 97. Ele vai ler a outra transação aqui, vai ler o 100, porque ele não escreveu aqui. Eu somei com 2, vai ficar 102, depois que eu escrevi o x. Então, eu escrevi x aqui, a transação 1 ficou 97. A transação 2, quando for escrever o x, vai ser 102, e nós vamos perder essa subtração aqui do n. Então, o valor 3 ali foi uma atualização perdida. Eu perdi esse 3 ali. Era para ser 99. E eu posso ter um plano aqui sendo executado, não sendo serial, né? Ele está intercalando aqui, então não é serial. E eu posso ter um conflito aqui serializável, que é o que está acontecendo. Quando eu executar essa transação aqui, ó, x100, diminuo 3, fica 97. Eu vou escrever 97. Quando ele for ler aqui, ele já leu certo. Então vai ler 97, vou somar com mais 2, vai ser 99, e escreveu 99. E essa transação aqui é um plano serializável. O que significa um plano ser serializável? Significa que ele executou de forma intercalada e ele é correto porque ele dá o mesmo resultado do que um plano não serial, que executou de forma sequencial. Esse é um plano que é utilizado por um SGBD
existe um controle aqui de concorrência que é feito, e ele é possível ser feito porque ele dá o mesmo resultado que o não serial, ou melhor dizendo, do que o serial. Então é um não serial que é o ideal, porque ele está sendo executado de forma concorrente. E aqui está um exemplo, eu peguei aqui o serial, fiz, deu 99, o não serial, que é um serializável, ele também deu 99, então são iguais. Então o plano S é serial porque as operações de cada transação são executadas consecutivamente, sem intercalação, que não é interessante ser feito, porque não aproveita a CPU de forma adequada. O plano S com N transações é serializável, que é interessante, se for equivalente a um plano serial com as mesmas transações. Então o plano S não serial é serializável e é correto, porque é equivalente a um plano serial, que é também correto. E aí, na prática, os SGBDs implementam, aí tem vários métodos para fazer essa serialização dos dados, mas o mais utilizado é a técnica do bloqueio em duas fases, two phases locking. Então eu faço um lock quando há uma concorrência de dados que são de itens iguais entre duas transações, e o SGBD garante que esses dados eles vão ser gerados de forma correta, porque ele implementa esse protocolo aqui de recuperação, não, de controle de concorrência. E aí vem a parte prática que é interessante para a gente aqui também, que é o nível de isolamento. Então, esse controle de concorrência aqui, ele permite eu implementar um nível de isolamento. Esse nível de isolamento, aqui eu coloquei um nome que é utilizado nas linguagens de programação. Aqui é um exemplo Java é assim, PHP é assim. Então eu tenho o Read Uncommitted, que é o tipo 0, um Read Committed, Repeatable Read e o Serializable. O mais correto comparando com um plano serial. E a gente vai ver como ele implementa aqui, quais são os tipos de erros que acontecem com cada um desses níveis, de acordo com aqueles problemas que nós apresentamos no início desta aula. Então, o Read Uncommitted, ele vai permitir todos aqueles problemas que aconteçam, né? A leitura suja, leitura não repetível e o registro fantasma. O registro fantasma, vocês vão ver que é quando eu faço uma consulta com e eu faço uma consulta, ele não aparece um dado. Quando eu faço novamente, uma outra transação atualizou e ele vai aparecer um registro que anteriormente não tinha aparecido. Então é fantasma porque ele no primeiro momento não apareceu, quando outra transação altera, ele vai aparecer. E aí eu tenho Read Committed, que ele não permite leitura suja, mas permite os outros. Repeatable Read, ele não permite leitura suja e a leitura não repetível. E o Serializable, que é o nível de isolamento mais completo, que ele não permite nenhum tipo de problema. Lembrando, eu tenho aqui, se eu não me engano, o padrão é o Read Committed, acho que eu botei no próximo slide. Se eu não mexer no nível de isolamento quando eu estou programando, ele é o Read Committed, então ele permite esses dois tipos de problema. Se eu tenho um sistema que ele exige uma segurança, estou fazendo um e-commerce e eu posso ter compras simultâneas, mas essa compra, se a pessoa comprar, não vai interferir. O produto pode chegar depois e eu ter um atraso, mas eu vou devolver para essa pessoa. Se não tem essa preocupação, eu não preciso utilizar o Serializable. Mas eu estou fazendo um controle de reserva de passagem e eu não quero que vender uma passagem, um assento que não exista. Então eu quero que esse nível seja o nível de isolamento mais restrito possível, que não vai permitir nenhum problema. Então eu tenho que mudar aqui do Read Committed para o Serializable. E aí é o padrão mesmo, o Read Committed, que permite a leitura não repetível e o registro fantasma. Então, sintaxe SQL 92 implementou, então as linguagens de programação implementaram esses níveis de isolamento. A configuração do nível de isolamento pode ocorrer para todas as transações do banco ou para alguma específica. É importante falar aqui que, por padrão, eu tenho lá um set transaction
auto set transaction. Então ele determina esse padrão aqui para toda a aplicação. Mas eu posso, em um determinado trecho, colocar o nível de isolamento mais restritivo. Eu posso criar uma transação para um trecho de código que eu sei que pode ter problema e não deixar a cargo, né, do aplicativo para fazer isso, deixar nesse padrão aqui. Então eu posso fazer dessa forma. E eu posso e devo analisar qual é o nível de isolamento adequado para a minha aplicação. O padrão, se eu não mexer, vai ser esse, mas eu posso mudar o meu nível de isolamento. Certo? Aqui, para a gente finalizar, a atividade prática que vocês vão fazer é com esse nível de isolamento. Testando no SGBD como que vai ser feito como que é implementado e como é que gera esses erros e como são resolvidos, né, pelo Serializable, por exemplo. No exercício, esse exercício 1, existe problema nessas transações sendo executadas de forma concorrente? Vamos verificar que a transação 1 ela lê, subtrai aqui de um determinado item e só escreve depois. Essa escrita depois da leitura da transação 2. Então aqui eu tenho uma atualização perdida também, né? Porque quando eu escrever esse item X aqui, ele vai perder esse item X da transação 2 aqui, atualização perdida, esse X aqui vai ser perdido. Então existe esse problema aqui. Um outro exercício é as falhas de disco de transação de sistema que acontece. Escrita de dados em posição incorreta do disco. De disco, transação, sistema. Então aqui eu tenho de disco, bugs no SO, quebra física do disco é uma falha de disco. Bug no sistema operacional é uma falha de sistema. Leitura de um dado inexistente é uma falha de transação. Bugs no SGBD, falha do sistema. Uma divisão por zero aqui é uma falha de transação. Então, eu tenho aqui esse tipo de problemas que a gente viu anteriormente. Aqui a leitura recomendada, todos esses slides foram preparados com base no livro de Navate, capítulo 17, essas 3 páginas aqui, para uma leitura mais detalhada sobre esse assunto. Até a próxima, pessoal. Bons estudos.